Meu nome é Augusto Leal, eu tenho 25 anos, sou daqui de Simões Filho, um município que fica na região metropolitana de Salvador. Sempre quis construir uma alternativa àquilo que me incomodava, aquilo que me indignava, aquilo que eu achava que podia ser de outro jeito. E aí aqui em Simões Filho, eu e um grupo de amigos, a gente sempre tinha essa mesma característica de querer mudar algumas coisas, de querer construir coisas novas, porque a gente tem poucas oportunidades vinculadas à cultura, à formação educacional, profissional. No segundo semestre de 2009, esse grupo de artistas, né, de amigos que estavam nessas movimentações, depois de um tempo a gente queria um lugar fixo, uma referência para a gente poder realmente se reunir, poder criar novos projetos. Foi aí que a gente viu que criar uma biblioteca comunitária seria uma alternativa mais próxima, mais viável da nossa realidade, né? A gente conseguiu uma casa no centro da cidade, foi um sonho para a gente ter esse espaço, ainda mais no centro da cidade, uma casa grande. E aí a gente começou a fazer a campanha de arrecadação de livros a partir dessa conquista, né? Só que aconteceu um problema. Com cerca de 2 ou 3 semanas a gente precisou devolver o espaço, o dono ia usar ele para um fim pessoal. Nessa mesma época eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, e aí eu decidi fazer uma biblioteca itinerante como um projeto de conclusão de curso. Já que os livros estavam lá e a gente fazia todo esse apelo para o pessoal, não era justo que a gente pegasse os livros e deixassem parados também, né? E aí que surgiu a Bibliocicleta. Dentro desse processo eu fui pesquisar vários tipos de biblioteca que existe. Biblioteca com ônibus, bibliobus, com caminhão, bibliotecas com animais. Tem a Venezuela, tem a Bibliomula, que leva livros para as regiões andinas. A Colômbia tem o exemplo do Biblioburro, tem os dois jeguinhos, que é Alfa e Beto, que levam uma região rural. Então, a partir dessas referências todas, a gente definiu algumas restrições para o projeto. Primeiro, tinha que ser um projeto com baixo investimento financeiro, então a gente não podia gastar muito para poder criar essa biblioteca itinerante, que fosse replicável. Então, como é que a gente pode, já que está criando algo novo dentro desse processo de design, como é que a gente pode criar algo que de fato possa ser replicado e ser utilizado por outras pessoas onde quer que esteja. E aí esse primeiro modelo da Bibliocicleta, ele tinha essa característica, era algo que ela arrastava dentro dessa possibilidade, e a gente escolheu como material o tubo PVC. Geralmente, nessas iniciativas, a gente escolhe antecipadamente um lugar para ir, uma praça, um campo, uma escola. Chega aquela bicicleta com aquele negócio atrás, que depois se abre, se monta e sai um bocado de livro, então vira um pouco uma coisa meio mágica, assim, né? O que é aquilo dali, o que é que vai sair daquilo dali. E aí a galera vai lá ver os livros, vão escolhendo, e os livros são doados para essas pessoas. O pessoal da faculdade entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse de inscrever o projeto na Bienal Brasileira de Design, que aconteceu lá em Curitiba. A bicicleta foi aprovada, foi um dos projetos que representou a Bahia lá em Curitiba. Então, o projeto foi muito bacana assim, ter esse tipo de reconhecimento, né? E a gente ficou com aquela ideia de como a gente replicar o projeto, né? Como a gente passar essa ideia adiante. E aí surgiu uma oportunidade que foi um edital Pontos de Leitura. E aí a gente escreveu um projeto para esse edital para fazer a replicação da Bibliocicleta. Nós fomos premiados. Com o recurso do edital, nós fizemos algumas oficinas aqui no município de Simões Filho. E às vezes a gente buscava uma instituição, uma igreja, um terreiro, uma associação aqui dentro do bairro que fizesse algum tipo de trabalho lá. E a gente fazia uma parceria com essa instituição, ia lá, fazia as oficinas com os jovens da própria comunidade, do próprio bairro. Se a gente
acreditar nas nossas ações, acreditar nos nossos sonhos e, de fato, botar em prática aquilo que a gente acredita, independente do que seja, as coisas são possíveis de ser realizadas. Se a gente, de fato, buscar aquelas palavras gigantes, de ser a mudança que a gente quer ver no mundo, se a gente começar a mudar nossa vida, a mudar nossos comportamentos, nossos valores, nossos pensamentos e, principalmente, nossas ações, é possível a gente construir esse mundo que a gente quer, que a gente acredita, com mais fraternidade, solidariedade, com mais justiça social, né? Eu acho que é possível, sim, um mundo melhor.